Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando nesse momento com o programa Semear, um programa diário, uma live diária da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Cosmópolis. Queremos hoje chamar a sua atenção, queremos hoje convidar você a participar conosco desse programa. Seja abençoado nesse dia de hoje. Temos hoje em nosso programa a presença da doutora Paula Mello. É com muita satisfação que nós recebemos a doutora Paula, que vai ser o canal de bênçãos do Senhor para nos abençoar nesse dia de hoje. Irmã Paula vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Também nós vamos estar em um bate-papo, conversando sobre um assunto muito importante nos dias de hoje, que tem acometido quase que a população inteira, devido às situações que estamos vivendo, que é falar sobre o medo. Medo do quê? Tantas coisas trazem medo ao ser humano, muitas coisas. Medo de doenças, medo de perder o casamento, da destruição no casamento, medo de que os filhos venham se enveredar, ou já estão enveredados por situações difíceis, medo de dívidas, e tudo aquilo que for relacionado ao medo que o nosso tempo permitir, nós vamos estar abordando na manhã nesse dia. Por isso eu te peço, participe, mande o seu comentário, faça o seu pedido de oração e convide pessoas, compartilhe essa live para que pessoas que você sabe que está passando nesse momento, passando por situações de medo, situações de dificuldades, possam ser abençoados nesse dia. Também está conosco o nosso irmão cooperador ali na congregação do Novo Cosmópolis, o nosso cantor, irmão Osmar. Vai estar louvando ao Senhor hoje nesse dia. Glória a Deus. Irmão Osmar, além de ser um irmão, é um amigo. Mas antes de nós fazermos a oração inicial, eu gostaria só de mencionar aqui sobre a nossa irmã entrevistada de hoje. Não é uma entrevista, mas é um programa de bênção, é uma live de bênção. Não se trata de entrevista, mas estaremos fazendo algumas perguntas a ela. A irmã Paula Mello, ela é psicóloga há 20 anos. Imagina só, 20 anos como psicóloga. Imagina quantas situações a nossa irmã já se deparou, né, irmã Paula? Quantas coisas tão difíceis e quantas coisas inusitadas na vida da nossa irmã como profissional. Ela é formada e pós-graduada na Universidade de São Marcos há 20 anos. Então, nós estamos hoje aqui ao lado, com muita honra, recebendo essa irmã, de uma grande profissional na sua área como psicóloga. Eu te convido agora a fechar os seus olhos para fazermos a oração inicial de abertura do nosso programa. Feche os seus olhos, creia. O Senhor Jesus, Ele está aqui e está aí com você. O Espírito Santo, Ele pode te tocar nessa manhã. O Espírito Santo pode abrir portas. O Espírito Santo pode curar enfermidades. Tudo Ele pode fazer. Depende de mim, depende de você. Crê, somente crê. Mesmo que você não veja uma luz, mesmo que você não tenha mais forças, mas consiga um pouco de força nesse momento, feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai maravilhoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, a nós, aos nossos familiares, aos irmãos da nossa igreja e de outras igrejas que estão nos assistindo nesse momento. Senhor, te pedimos a tua bênção para iniciarmos esse programa diário. Programa que nós temos, Pai querido, levado, Senhor, a tua palavra, levado, Senhor Deus, um pouco de esperança, um pouco, meu Deus, de fé às pessoas que estão nos assistindo. Sabemos, Senhor, que muito o Senhor já tem operado, muito o Senhor já tem feito milagres através desse programa, meu Deus. Senhor, visita a casa dessa irmã nesse dia de hoje. Pai, entra com milagre, entra com uma providência. Pai, enxuga todas as lágrimas, visita a vida desse meu irmão. Pai, de famílias que estão, Senhor Deus,
com aluguel atrasado, que estão preocupados, que estão com medo, que o coração está apertado de medo por não ter, Senhor Deus, não ter uma solução aparente. Ó Senhor Jesus, entra com milagre na vida desse filho, na vida dessa filha, entra com milagre nessa empresa, meu Deus, que está passando por uma dificuldade. Ó Senhor Jesus, opera nesse dia de hoje. Esse dia é teu, Senhor. Ó Deus, foi o Senhor que nos deu ele. Ó Pai, que nós possamos receber de Ti, Senhor, nesse dia, meu Pai. Ó Deus, além da Tua presença, a confirmação dos Teus milagres. Vai lá, Senhor, vai lá nessa casa, vai lá nesse quarto. Talvez tenha pessoas agora que não querem nem sair do quarto, porque estão debaixo de um profundo estresse, de um profundo pânico. Ó Senhor Deus, entra com milagre, acende, anima essa vida, esse coração, faz com que essa pessoa saia desse quarto escuro. É no nome de Jesus que eu digo, você que está padecendo de uma síndrome do pânico, padecendo de um estresse, padecendo de qualquer doença, recebe a tua bênção, recebe o teu milagre hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus, creia que o Senhor está entrando na tua vida hoje, na tua casa, e te trazendo milagre, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Irmã Paula, eu sei que a senhora tem uma palavra para nos trazer nessa manhã, mas como o assunto de hoje é medo, eu queria começar perguntando para a irmã o que o medo causa. O que o medo causa em uma pessoa. E o que ele, além de causar, o que ele também traz de malefícios para uma vida quando a pessoa está cometida por um medo de qualquer situação. Quais são os sintomas mais visíveis, irmã Paula? A paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, pastor Washington, a paz do Senhor, meu irmão Oscar, e a paz do Senhor a todos os ouvintes. É uma oportunidade que está sendo dada a nós hoje, nessa manhã, de trazer alguns esclarecimentos, de poder a gente ajudar com aquilo que Deus nos instruiu, a auxiliar tantas pessoas que estão sendo acometidas dessa enfermidade, que eu confesso que ela se torna pior em si do que a própria pandemia, porque o medo ele traz uma dissociação. O medo não pertence a Deus. O medo é um estado de espírito em que a pessoa se coloca. Por quê? Porque tanto que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o medo, o primeiro sintoma que ele traz é da dúvida. Aonde tem a dúvida, você perde as suas certezas, você perde a sua verdade. E aí o medo, o que ele faz? Ele dissocia, ele começa a trazer para a pessoa que foi feita na integridade por Deus, porque nós fomos feitos na integridade. Deus nos fez corpo, alma e espírito. E o homem, quando ele tem medo, o primeiro lugar dele que está anulado é a parte espiritual. É a parte da fé, é a parte do que ele acredita. E aí ele passa a ficar dissociado, então ele fica fragmentado. Então um dos maiores malefícios que o medo traz, na minha concepção, dentro do meu trabalho, quando estou com as pessoas, eu vejo que elas vêm fragmentadas. E uma pessoa fragmentada, ela não flui. Uma pessoa fragmentada, vamos ver um caso de Elias. Elias, um servo do Senhor. A partir do momento que o medo tomou conta de Elias, ele se fragmentou. Precisou a ação de Deus entrar dentro daquela providência, mas não entrou no medo. Deus não entrou no lugar onde Elias foi se refugiar, mas Deus chamou Elias para fora. Então, Deus vai estar sempre nos trazendo de volta à integridade. Mas o medo, que é muito utilizado, é uma das setas inflamadas do maligno que ele utiliza para que você dá vazão. Você dá vazão na sua mente, você começa a se fragmentar, você começa a duvidar, ele vem e apenas te apresenta uma situação. Você passa a crer naquela situação, você se fragmenta e não usa mais as armas poderosas que o nosso Deus nos dá para vencermos o medo. Maravilha. Irmã Paula, a senhora citou o profeta Elias. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Muitas pessoas
todos nós, acredito eu, talvez tenha alguém que chegue até a senhora ou está nos assistindo nesse momento e pensa assim: a irmã citou o profeta Elias, mas ela disse que Deus chamou o profeta Elias e conversou. E para aquela pessoa que está nesse momento pensando assim: mas Deus não vai vir aqui falar comigo, Deus não vai me chamar para fazer uma caminhada como chamou o profeta Elias para tirar ele daquela situação de medo. O que a doutora Paula, psicóloga, aconselha a pessoa a fazer, que está nesse momento? Porque o medo, ele aperta o coração, as mãos ficam geladas, os pés ficam gelados, as pessoas chegam até a travar, não conseguem nem dar um passo. O que a doutora Paula recomenda para essa pessoa que está nesse momento sair dessa crise de medo? É muito complicado porque, assim, normalmente a pessoa ela perde a parte racional dela, né? Tanto que a gente diz, o medo é irracional, né? O que é irracional? O medo, ele desconecta. E uma pessoa desconectada, ela, como o pastor acabou de dizer, o medo tem vários estágios, né? Ele começa com a dúvida, aí ele vai trazendo sintomas no corpo. Pode ver que ele traz sintomas da pessoa não enxergar a realidade. Depois ela ouve de uma forma distorcida. Pode ver que as pessoas que têm medo, ela distorce. Ela distorce a tal ponto que ela vai se voltando totalmente para dentro dela. Tanto que o sintoma maior que a gente percebe numa pessoa em pânico é a paralisia. Porque nem os órgãos que ela tem, que seja o nariz para respirar, o pulmão para poder, né, drenar, todos os funcionamentos dela corporal, a sudorese que começa a vir. Então, o corpo ele começa a dar sinais para a pessoa de que assim, não estou bem. E o que uma pessoa faz na paralisia? Nada. A sensação dela é de quase morte. Então, ela precisa do quê? Do auxílio de quem está de fora, que tem noção dessa realidade, que não é de apavoramento, que não é de contribuir para aquela situação de pânico, mas trazer para ela, primeiro, o reconhecimento de quem ela é. Primeiro no corpo, a primeira coisa que a gente pede para uma pessoa fazer quando ela está em pânico é respirar. O que Deus pôs no homem para que o homem pudesse ter vida? O fôlego de vida. E no medo, a primeira coisa que começa a perder é o seu fôlego. Por quê? Você passa a só mentalizar. E a nossa mente não é a nossa consciência. Essa é uma grande diferença que tem, que as pessoas fazem uma grande confusão. Consciência é algo que faz você pensar em você por inteiro. Ter uma consciência de Deus, eu estou ligada à essência de Deus. Ter uma mente ela só aborda conhecimento. Ela só guarda conhecimento. Por isso que tem gente que conhece muito a Deus, mas não tem consciência de quem é Deus. E isso é uma diferença que poucos abordam e que dentro da minha profissão fez total diferença depois da minha conversão. A psicologia vai trabalhar muito esse medo a nível da mente. E ele acaba sendo muito frágil e muito inútil às vezes. Porque nós temos que nos conectar de novo com o corpo, ou seja, quem está de fora ter uma empatia, uma percepção de que você tem condições com a sua fala de ajudar essa pessoa a se resgatar. Depois, trazer para ela, como diz Paulo lá em Filipenses, no que ela deve pensar, porque a pessoa que tem medo, ela está inquieta, ela está ansiosa, ela está dissociada. Então, lá em Filipenses, Paulo fala, não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, as vossas orações, sejam direcionadas a Deus. Mas aí, às vezes, essa pessoa não conhece a Deus. E é aí que entra o papel fundamental de um cristão. Que é, além de ajudar essa pessoa a trazer pensamentos de paz, pensamentos de força, pensamento de colocar ela de pé, mostrar a ela que quem sustenta ela diante do medo é Cristo. Então, eu entendo que o primeiro passo seria mudar o foco, tentar pegar a sua mente, o pouco que tem de sanidade ainda, e mudar o foco daquela situação, olhar para uma outra direção, seria isso? Com certeza, foi isso que Cristo veio fazer. Tinham vários doutores da lei na época de Jesus, mas ele não ficou com o foco do que aquela multidão queria que ele fizesse. A multidão queria um Cristo justo no sentido de justiça dos homens. A justiça como se fosse, esperavam um Messias gladiador, que é o que está acontecendo hoje. Hoje muitas pessoas esperam apenas Cristo na sua ação, é a minha visão, né? De um Deus que só vai curar. Mas nós temos um Deus primeiro que nos quer salvar.
E antes dele curar o corpo físico, a primeira parte do homem que para mim precisa ser curada, foi assim comigo, a minha conversão veio dessa consciência, é que eu estava distante do meu Criador. E quando o homem anda distante do seu Criador, tudo que ele faz é passageiro. Tudo que ele faz é instintivo. Tudo que ele conhece, do que vale o seu conhecimento hoje diante dessa pandemia? O que um cientista, por mais que ele tenha estudado, ele não descobriu a cura? Um médico, por mais capacitado que ele seja, e respeito todos, nós não estamos aqui contra a ciência, porque Deus é o dono da ciência. E Ele capacita os homens na ciência, que quando dependem dEle, vai uma bênção. E quantas curas, quantos milagres, quantas situações onde homens foram usados por Deus para chegar a uma cura. Só que, primeiro passo, nós temos que trazer o quê? A consciência dessa pessoa de que ela está olhando por um ângulo que só vai cada vez mais afundá-la. Cada vez mais levá-la para o abismo. O salmista diz no Salmo 121, que eu acho muito lindo, que ele vai olhar para os montes. De onde virá o meu socorro? Então, é interessante a gente mostrar para a pessoa da onde vem o socorro dela. O socorro dela não vem de mim. A pessoa, quando chega no consultório, ela chega às vezes tão aflita, tão angustiada, que ela acha que a solução do problema está em mim. Eu vou dar a solução, eu vou dar o caminho. Se em 20 anos eu pensasse assim, eu já não estaria mais aqui. Porque quantas pessoas muitas vezes saem dali, interpreta errado o que você está dizendo e toma atitudes erradas. Quem nos dá o caminho, quem nos dá a direção é o Espírito Santo. Mas o mundo ainda não o conhece. Então essa é a função, não de um psicólogo, mas que eu vejo de todo cristão autêntico. Poder fazer o quê? Encaminhar, direcionar a pessoa para aquele que pode curá-la de todo medo. Para aquele que é o único que pode tirar dela isso que tanto a aflige. Não o homem só conduz, o homem só apresenta a solução, mas nós não temos a solução. Então as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, que não acreditam, que não vivem essas promessas, é aquilo que nós entendemos que elas estão no mundo, estão à parte das promessas de Deus por não conhecerem a Deus. Mas, irmã Paula, e aqueles que estão na igreja há 20, 10, 20, 30, 40 anos e que continuam com medo? O que está faltando para esse meu irmão, para essa minha irmã, que talvez não tenha uma continuidade de medo, mas por uma situação que se abateu, momentânea, descobriu que está apavorado de medo? O que fazer? Sim, é uma pergunta que às vezes é difícil a resposta, porque pode cair num julgamento. Cada um sabe a dor que está vivendo, cada um sabe o seu processo, né? Um cristão, ele sabe que a partir da sua regeneração, a partir do seu processo com o Espírito Santo, a mudança ela não vai acontecer da noite para o dia. Nós temos uma velha natureza, e essa velha natureza, ela nos assalta noite e dia. Porque o maligno que jaz, né, está no mundo, o que ele faz? Ele tenta o tempo todo trazer a nossa memória, não o que nos dá esperança, ele traz à nossa memória muitas vezes aquilo que vai te condenar. Mas quando nós estamos em Cristo e nos tornamos uma nova criatura, há um processo. E dentro desse processo, o medo ainda pode não ter sido curado completamente. Dentro desse processo, eu tenho que respeitar que nem todo mundo tem o conhecimento da palavra e a vivência com a palavra para poder enfrentar todas as dificuldades. Por isso que não nos cabe julgar, mas nos cabe auxiliar as pessoas a conhecer a Deus, mas o conhecimento com a prática é o que vai ajudar esse irmão que está com medo a vencer. Porque é na palavra que nós encontramos o quê? A vida. É na palavra que nós encontramos a força. E é na palavra que você vai encontrar o refúgio. Não adianta eu falar para uma pessoa que o Senhor é o meu pastor e que nada vai me faltar, se na minha prática diária como cristã eu não mostro isso para a pessoa. Ela vai ficar presa em palavras, mas a gente tem que ajudá-la a ter atitude. Então, o medo, ele é ausente de atitude. A pessoa, ela não age, ela está paralisada. Me corrija se eu estiver errado, irmão Paulo. Então, seria uma solução para a pessoa que está com medo
começar a buscar na sua própria experiência com Deus aquilo que todas as vezes, por momentos difíceis que essa pessoa passou, Deus entrou com um socorro e uma providência. Isso ajuda a fortalecer, porque a senhora mencionou que o inimigo traz à mente da pessoa as coisas que foram feitas e para que a pessoa fique fraca. Então fazer o contrário, buscar na memória tudo aquilo que Deus já entrou com uma providência, um milagre, que às vezes até foi algo muito maior do que o que a pessoa está passando agora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu particular. O meu filho, que foi o Miqueias, que foi curado do derrame cerebral, do qual os médicos disseram, se ele escapar, mas vocês vão ter que voltar a dar banho nele como um bebê. Vai ficar com sequelas gravíssimas. E Deus o curou e restaurou plenamente. Mas eu confesso à senhora, já passei por situações depois disso muito menores, mas que me trouxeram um medo, e até eu me perguntei aonde está a minha fé. E novamente lembrando o profeta Elias, imagina o que é você estar ali com 450 profetas de Baal, mais 300 profetas de Acera, e a certeza dele na fé do Deus Todo-Poderoso tão grande, que ele até zombou daqueles profetas ali, mas depois ele teve o medo de uma mulher, né? Então eu estou dando um exemplo do que aconteceu comigo. Então eu estou entendendo corretamente que se a pessoa, quando vier uma situação, você lembrar, mas Deus daquela vez me ajudou, outra vez me socorreu, outra vez me estendeu a mão, nunca passei necessidade, e isso ajuda a fortalecer e buscar na memória também as bênçãos de Deus, irmã Paula? Com certeza, pastor Washington, tanto que a Bíblia diz, trazei à memória aquilo que te dá esperança. Quando que uma pessoa, um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus, passa a crer no Deus que nós servimos? Pelo testemunho. O testemunho de fé que a gente dá é mostrar o sobrenatural sobre aquilo que naturalmente não poderia acontecer. Quando eu passo por dificuldades, quando eu passo por assaltos, né, da nossa fé, a nossa fé ela é assaltada o tempo todo. A nossa convicção de fé, muitas vezes, diante do excesso de informações, ela passa por verdadeiros assaltos. Que assaltos são esses? Será? E se? É aquela situação que a gente joga para o futuro, uma situação que Deus quer que a gente confie no presente. Então, uma forma da gente se fortalecer, primeiro, é o testemunho. Traz à sua memória o que te dá esperança. Eu não posso ter esperança só no futuro. A esperança que nós temos no futuro é no porvir. Mas no porvir espiritual de Cristo. Mas do que vai acontecer com a política amanhã, do que vai acontecer com a medicina amanhã, isso não nos cabe. Então, o primeiro passo é a gente confiar. A confiança que o Senhor teve em Deus, quando o seu filho foi curado, foi fortalecida. A confiança que eu tive em Deus, quando eu passei por 8 anos de leucemia, e Deus aprove a Deus me curar, porque a medicina condenou. Isso é Deus. Só que não é por eu ter passado por esses 8 anos, que quando veio a enfermidade na vida da minha filha em 2019, eu não fui assaltada pelo medo. Porque eu sou humana e Deus nos conhece, Ele te criou. Ele só não quer que você fuja da presença dEle diante do medo, mas que você possa se reconectar a Ele, se alinhar a Ele novamente. De que forma nós fazemos isso? Primeiro, tendo uma intimidade com Ele. Lembrando, sendo grato a Ele, porque somente Ele e tão somente Ele fez. Como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue, como Ele fez com a filha de Jairo. Quantos testemunhos na Bíblia nós não temos? Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, mas eu nunca passei por essa experiência. E nem queira passar. São experiências dolorosas, são experiências difíceis. Mas foi na minha fraqueza onde Deus me fez mais forte. Mas eu tenho que apresentar essa força para o mundo, que não vem do médico. O médico é usado pela força sobrenatural de Deus para nos curar. Vem de Deus. Eu não posso negociar esta fé, eu não posso vender esta fé, eu só posso abandoná-la. Mas isso é a escolha do homem. E hoje, infeliz do homem que só acredita nas suas próprias forças. A pandemia veio para mostrar de que o que nós somos sem a presença do nosso Criador. O que nós podemos fazer sem o nosso Criador? Nada, nada, né?
Irmã Paula, eu posso entender que o medo é a incerteza, não saber o que vai acontecer. Eu vou explicar o meu pensamento. A pessoa recebe uma notícia grave, gera aquele medo. Eu estou correto de pensar que enquanto ele não souber o resultado definitivo daquela notícia, ele vai ficar com medo porque ele não sabe o que vai acontecer? Por quê? Porque quando a pessoa já aconteceu a situação, ele está lá na situação, ele reage de uma outra forma, ele não tem mais medo, a coisa já aconteceu, ele já está ali. Então o medo é isso, o medo é não saber o que vai acontecer. E isso é uma pergunta. Segunda pergunta: se você tem fé, se você acredita em Deus, se você tem certeza da sua salvação, você é uma pessoa mais forte para vencer o medo? Sim, pastor Washington, na primeira pergunta, eu sempre costumo dizer que assim, o medo é o controle que você quer ter do que você não pode. Toda vez que você quer controlar o impossível, a primeira coisa que te abate é o medo. Se, por exemplo, eu estivesse com medo de estar aqui hoje nessa manhã e deixasse o medo me dominar, desde ontem ou desde o pedido do pastor Carlos, que foi na segunda-feira, eu não teria dormido. Mas o que me garante estar aqui? E o medo é natural, eu estou aqui com medo, mas é um medo natural. Porque é um medo que faz parte da responsabilidade, é um medo que faz parte do compromisso, é um medo que faz parte da entrega. Agora, o medo que não pode te assaltar é o medo de uma dúvida, de você não confiar que você tem em quem depositar a sua fé. Esse é o pior medo. Por isso que o mundo vai olhar para um cristão e vai dizer assim: mas se você está com medo, e eu? A pessoa não fala, mas ela pensa. Então nós temos que apresentar para a pessoa de que assim, claro que eu tenho medo que os meus entes queridos partem, mas o que me dá segurança se eles partirem é eu saber para onde eles vão, porque isso Deus nos dá. A capacidade de conhecer da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Nós temos uma certeza inabalável, um ciclo inevitável. Agora, o que as pessoas dentro desse ciclo inevitável, elas questionam? A morte. E é isso que me deixa intrigada, o questionamento da morte. Quem nos garantiu que por mais que você ame seu filho, ele vai ser eterno aqui na terra? Ele não vai ser. Agora, se eu ficar presa nessa ideia que eu coloco na minha cabeça, eu fico atemorizada. Qualquer aperto de mão, qualquer situação, toca na ferida. Não, eu tenho que ter a certeza que meu filho é salvo. Esse é um propósito de um pai e de uma mãe hoje que caminha na fé. Eu guardar a vida da Laura para que ela não pegue o Covid, isso é um controle que eu nunca vou ter. Então eu vou ficar assaltada pelo medo. Mas eu tenho um controle de que se ela parte hoje, a minha alma chora. Mas o meu coração, o meu espírito está em paz. Por quê? Eu sei para onde ela foi. Isso faz qualquer medo ir embora. Glória a Deus. Então, a senhora está me falando que a confiança, a fé em Deus, é o princípio, é o que norteia o ser humano para ter uma vida mais saudável, no sentido de ter forças para enfrentar o combate. E agora, a senhora falando isso, eu me lembrei da Raabe. A Raabe, quando ela foi conversar com os espias de Israel, ela disse que o povo lá estava se tremendo de medo. Disse que o povo não conseguia ficar de pé, de tanto medo que eles estavam tendo por ter ouvido dos comentários do que Deus vinha fazendo desde quando tirou aquele povo do Egito. Então, uma pergunta, irmã Paula: aquele povo já estava com a guerra perdida por conta do medo? Com certeza. O medo, ele se instaura para isso, né? Só que interessante, né? Porque pelo que ouviu dizer, né? E eu acho muito lindo na história de Raabe. O que eu não entendia era que sempre se referiam a Raabe, quando contavam a história dela para mim, como uma prostituta.
Essa é a velha natureza de Raabe. Mas o que me encantou e sempre me encanta na história de Raabe são os ouvidos de Raabe. Raabe, quando chega para aqueles espias, ela diz que ela ouviu falar de um Deus que abriu o mar. Olha que coisa linda, isso é tremendo. Se ela ouvir falar, ela correu risco, mas ela acreditou. A fé de Raabe começa desde o momento que ela ouviu se falar de Deus. Ela começa ali. Agora, quem não ouviu, quem ouviu dizer, mas duvidou, tremeu de medo. E aí, a guerra já estava vencida. Para a gente ver assim, cuidado, para onde você inclina os seus ouvidos. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas também as suas derrotas pode vir do que você ouve também. E se tem uma coisa hoje que está tentando matar o povo de Deus, é o excesso de informação. As pessoas ouvem muito o que não é verdade. E deixam de ouvir o que é verdadeiro, o que está confirmado, o que já aconteceu e o que ainda está para acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A mesma audição que te salva pode ser a mesma audição que te condena. Isso é muito importante. Então eu posso, como cristão, eu tenho a necessidade, tenho a obrigação de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as promessas de Deus e não ficar tendo medo de notícias que surgem aí na mídia ou de pessoas profetizando catástrofes, profetizando tantas coisas, porque eu tenho a palavra de Deus, então eu tenho que me seguir por essa palavra e não ter medo, não é verdade? Mas o que a senhora falou é uma realidade. Muitas pessoas estão ouvindo pessoas nos meios de comunicação e estão tremendo de medo, estão com medo. E aí, faço uma pergunta à senhora. Lógico que a gente não pode falar como Deus ou tomar decisões como Deus, mas do seu ponto de vista, como é que a senhora vê Deus olhar para uma pessoa que tem a necessidade e a obrigação de conhecer as promessas e agora está com medo porque uma pessoa falou aquilo que não estava escrito dentro da palavra de Deus, dando dia, determinando o dia, o horário que vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro, e essa pessoa está com medo. Como é que a senhora vê Deus que conhece aquela pessoa há tanto tempo, que já ajudou em muitos momentos, e agora vê a pessoa tremendo de medo através de uma palavra, exatamente como a Jezabel fez, que mandou o recado para Elias, e Elias ficou naquela situação. É falta de fé, é falta de conhecer a palavra, é momento de fraqueza. O que essa pessoa precisa fazer? É difícil a gente responder, né, pastor? Porque cada um sabe, né? Só Deus conhece o interior do homem. Mas nós temos um Deus, como a Bíblia nos apresenta, e a gente vive com esse Deus, que Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é amoroso, mas Ele é justo. Me perdoe, eu sei que eu estou tentando, já é a segunda vez que eu estou tentando entrar mais profundamente nessa pergunta, mas é assim, porque como nós citamos Raabe, que Raabe não tinha a obrigação de crer, Raabe não pertencia ao povo hebreu, mas ela demonstrou uma fé por ouvir a palavra, que isso a fez se tornar uma pessoa importante, inclusive seu nome entra na genealogia de Jesus Cristo, e isso nos transmite que nós precisamos, mesmo, aí vem a fé. E ontem nós estávamos falando com a nossa irmã Cida, que esteve ontem aqui no programa, a fé que ela teve de um dia ver seu filho restaurado. Então sair dessa situação, da situação que você está passando, por mais difícil que eu sei, e lógico, a senhora como doutora no assunto, psicóloga, a senhora não pode dizer tem que ser feito dessa forma, porque não existe uma fórmula pronta, porque, como a senhora disse, cada caso é um caso, mas o primeiro passo, e agora nós estamos falando para os cristãos, né? Estamos falando para os cristãos, o primeiro passo não seria aquele, como a Raabe falou, ela tinha certeza que aquele povo iria vencer, porque o Deus
o Deus daquele povo era muito mais forte que o Deus do povo de Jericó. Então ela disse: me salva, salva minha família, me promete que vocês vão fazer isso por mim. As pessoas que estão na presença desse Deus, que já conhecem esse Deus, não deveriam ter mais força ainda, não deveriam ainda estar mais balizados nessa fé e nessa certeza? Essa é a minha pergunta. Entendi. Então, pastor Washington, tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa enfermidade, que não é só enfermidade, tudo isso que acontece ao nosso redor, eu creio que veio para provar essa fé, provar essa fidelidade, porque assim como o povo de Deus, ao longo de toda a Bíblia, se distanciou de Deus, com todos os feitos que Deus fez, nessa fase que nós estamos passando, aquele que brinca da fé, aquele que zomba da fé, porque o senhor está falando de cristãos, né? Pessoas que, por exemplo, pegam a palavra de Deus e no meio desse, como estamos, faz mau uso dela. É assim? Estou entendendo dessa forma, né? Como que... Então, quando a gente olha em Provérbios, posso usar a palavra para poder justificar? Em Provérbios... Mas encerrar com as perguntas, você não vai trazer sim. a palavra. Que ela já foi trazida. Mas vamos olhar aqui, quando a gente olha em Provérbios, o capítulo 6 de Provérbios vai responder essa sua... Eu creio que... Deixa eu só abrir aqui. A senhora aceita uma água? Olha, em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16, diz assim: estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ele está falando aqui para o povo dele. Fala para nós. Ele está dizendo assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Deus abençoe. Ou seja, eu acho que aqui responde como que Deus olha para pessoas que muitas vezes brincam com o Evangelho. Mas por que elas brincam com o Evangelho? Porque não vivem o Evangelho. É o que eu falo, conhecer a palavra é fácil, viver a palavra é que é difícil. E a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Se eu não tenho uma fé genuína, eu vou ter uma fé montada. E é isso que tem feito escândalo no meio dos cristãos, que muitas vezes eu não posso provar aquilo que eu estou dizendo. Então, antes de falar, peça sabedoria, porque a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. A Bíblia também diz para a gente pedir discernimento. Hoje nós devemos ser muito prontos para ouvir, como Raabe foi, mas tardios para falar. Se é tardio para falar, espere em Deus, Ele vai dar o momento certo. Mas uma palavra mal lançada, uma palavra mentirosa, e diz aqui, tem uma que ele abomina. O que ele abomina? O que semeia contendas entre os irmãos. E se tem algo que me entristece hoje, além de todas essas mortes, de toda essa assolação que está na terra, é irmãos semeando contenda entre os irmãos. Isso é triste. Isso é muito triste. E só a palavra de Deus e testemunhos fiéis e arrependimentos é que pode trazer uma fé genuína novamente, na minha opinião. A senhora mencionou essa palavra do Senhor que está aí em Provérbios? Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Irmã Paula, quase que na totalidade, o que a senhora leu, a senhora pode reler novamente, por favor? Sim, Provérbios, capítulo 6, verso 16, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Aborrece a Deus. Sim. Agora, quais são as coisas? Uma por uma, por favor. Olhos altivos. Olhos altivos. A gente considera como orgulho, né? Arrogância. Aquela arrogância, orgulho, aquela pessoa arrogante. Sim. Quer dizer, mas isso aí é algo do ser humano, mas o homem acha que Deus não está vendo, né? Ele é arrogante, acha que Deus, mas a palavra está dizendo que Deus está vendo e ele está se aborrecendo, né? Porque o que aborrece um ser humano? É quando ele está próximo que vê uma atitude que ele não gosta. Então isso aí prova que Deus está do lado de todas as pessoas e vendo tudo, não é isso, irmã Paula? Com certeza. O segundo ponto. Língua mentirosa. Quer dizer, é uma mentira que a pessoa conta
em qualquer situação que Deus também está vendo. Não é isso? Se arrepender tem que consertar, né? Exatamente. Que é isso. A Bíblia diz para nós que cada um dará conta do que fala. E aquilo que o homem semeia, ele também colherá. Então eu digo que quem toma essas atitudes conhece a Deus, mas não tem experiências com Deus, não tem intimidade com Deus. Alguém que tem intimidade com Deus tem temor. Por isso que eu falei do medo. Aqui dá medo. Por quê? É o temor do Senhor. É a gente falar algo que aborreça o Senhor. É a gente julgar alguém. Nós não estamos no papel de juiz, mas nós estamos num tribunal todo dia. Esse tribunal começa pela nossa mente, o maligno nos enfrentando e Deus nos olhando. E qual é o que mais nos importa? É como Deus me vê. Eu não estou aqui para agradar a homens. Por isso que eu falo, antes de ser doutora, o doutora é para quem tem um doutorado, é para quem faz uma pós-graduação, mas eu admiro as pessoas que confiam no meu trabalho e se dão esse título, é pela confiança. Mas eu quero ser diplomada no céu. O meu diploma não é na terra, mas o que ele me concede para fazer aqui, eu tenho que fazer com fidelidade. Por quê? Eu vou ser cobrada disso. Mas não é no céu não, porque se eu não fizer em prontidão aqui, eu não chego lá. E que céu é esse? É a paz que você pode sentir na terra. E se tem algo que está faltando hoje no ser humano é a paz. E a paz de Deus, ela não tem entendimento. Você não precisa entender de paz para sentir paz. É a confiança que o príncipe da paz está conosco. O príncipe da paz, ele está com você porque Jesus nos prometeu isso. Eis que estarei convosco 24 horas até os confins da terra, até o volta, até o momento que ele vem buscar. Que promessa maravilhosa. Como eu posso trocar isso por uma língua mentirosa? Como que eu posso trocar isso por um olho altivo? Como que eu posso trocar isso por um pé que caminha impressa para dar notícia errada? Até me inflama às vezes, mas é uma inflamação que vem de falar que você não está contribuindo com ninguém quando você faz isso. Nós contribuímos com a humanidade, a maior vacina. Eu não desconsidero a vacina que os homens estão criando, vai servir para o nosso corpo. Mas a maior vacina para a alma e para o espírito é você apresentar os atributos de Deus na sua fala, no seu olhar, na sua generosidade. Quais são os atributos de Deus? Os 9 gomos do Espírito Santo. Esse é o fruto que eu tenho que gerar na pandemia, na adversidade, na enfermidade, na fraqueza, na falta de emprego. Esse é o fruto. Mas esse fruto eu só gero aonde? Se eu estiver na videira. Quem tem esse comportamento que Deus abomina, ele é um ramo artificial, que ele mesmo se prega lá. E pior quem segue. Porque Deus nos dá discernimento. Quem segue, vai junto. Lembra em Daniel, quando os sátrapas, eu falo esse nome às vezes, não sei se está correto, mas fez toda aquela armação para pegar Daniel. Daniel não deixou de fazer o que era para fazer. É como, fecha o templo, continua, porque o céu está aberto. Daniel foi para o seu quarto, orava para a banda de Jerusalém, e foi pego, ele não fechava a porta. Ele não precisava se esconder. Porém, quando foi para a cova e teve todo aquele processo, porque ali foi tudo isso que aconteceu aqui. Só que aqueles homens eram ímpios. Pior é quando isso acontece no nosso meio. E na cova, Deus te dá livramento. O leão não tocou em Daniel. O leão que está aí rugindo para nos pegar não vai fazer nada com você se você tiver aquela fé que Daniel professou. Porém, aquele rei que era autoridade pediu ao Deus de Daniel que o salvasse. É isso que o mundo precisa ver em nós. Que nós temos um Deus que é vivo, que nós temos um Deus que é operante, que nós temos um Deus que tudo pode. Tudo pode. Quando eu digo tudo posso naquele que me fortalece. O meu tudo é tudo. Só que tudo que está no sobrenatural. Tudo que está diante daquilo que Deus me põe. Não é resolver os problemas do mundo. Então, quando aqueles sátrapas foram jogados, foram todos. E diz a palavra, foram eles, as famílias e os filhos. É só ler na palavra, está lá em Daniel. Não foi só aqueles. Então, quando você profere uma mentira, a sua casa toda pode estar sendo amaldiçoada. Quando você levanta um falso testemunho, se você é um pai de família, uma mãe de família ou um adolescente, cuidado. Você pode estar trazendo maldição que é pior do que o vírus da pandemia. Porque o vírus da pandemia, eu falo, ele mata. Mas se você estiver salvo, ainda que você não esteja aqui, você viverá.
Essa é a promessa. Agora, o vírus dessa arrogância, dessa maledicência, o vírus do pecado, esse condena eternamente. Eu agora tive a minha pergunta respondida e entendi perfeitamente. E você em casa, o segredo é confiar nos atributos de Deus. Porque se eu acredito plenamente que o meu Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, se eu estou sem paz, e eu acredito, meu Jesus a quem eu sirvo, ele é o príncipe da paz, eu vou ter paz. Então, dentro da psicologia, você já está dando um passo para sair daquele buraco negro em que a pessoa se encontra. E a senhora me fez lembrar de João Batista. João Batista, quando foi preso, vamos relembrar. João batiza Jesus, diz que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus, sabia quem era Jesus, viu a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quando foi preso teve medo, teve dúvidas, será que é ele mesmo? Mandou que os seus discípulos fossem perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se viria outro. E aí Jesus responde com os atributos, não é isso? Diga a João que os mortos ressuscitam, né? Os coxos andam, e disse o que ele estava fazendo, atributos e aí João teve aquela resposta, morreu e está na glória. Então é os atributos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando por uma dificuldade, você está enfermo, você está com depressão, síndrome do pânico, passando por qualquer problema desse. Hoje o nosso tempo é muito curto, estamos aqui com a nossa doutora Paula. Esse programa está com gostinho de quero mais. Vamos lhe convidar novamente, vamos tomar um pouco mais do seu tempo, vamos convidar. Próxima semana vai estar aqui, porque temos nós estamos muito carentes, irmã Paula, de ouvir respostas para as situações difíceis que nós estamos vivendo. Então, confie em Deus, confie, mesmo que o céu esteja nublado, esteja negro, não tem perspectiva, confie em Deus. Olha os discípulos lá no barco, o barco estava afundando. Jesus estava no barco, mas eles estavam com medo, não é verdade? Jesus estava no barco. Meu irmão, minha irmã, Jesus está no barco da tua vida. Jesus está no barco. Acorde o mestre. Na verdade, ele não está dormindo. Na verdade, ele está ali para te ajudar na hora em que você necessitar. Você tem Jesus na sua vida. Você tem Jesus na sua família. Recorra ao Senhor e essa tempestade vai passar. Amém? Irmã, traga as suas considerações, o que a senhora quiser ainda prosseguir com a palavra, o que a senhora, que Deus tocar no seu coração. Vamos ouvir a nossa irmã. Nós lemos aqui em Provérbios 6,16, né? O que abomina a Deus. Mas se você voltar um pouquinho na sua Bíblia e abrir em Provérbios 4:20, e tem alguma Bíblia que vai estar até quase na mesma página, em Provérbios 4:20 vai dizer assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Então, se a gente guardar essa palavra, mas não guardar como você faz com uma roupa que você só quer usar quando você vier para o culto da vitória, né? Tem pessoas que guardam algo de tão precioso que não usa e às vezes você parte sem usar. Eu uso minhas camisas todo dia. Amém. Eu uso todo dia porque se eu morrer amanhã, eu não vou deixar para o outro que vai se casar com a minha mulher. E assim são as dádivas e as bênçãos do Senhor. As dádivas do Senhor, o que é dádiva? O presente que Deus te dá hoje e que vem através da sua palavra, que vem através da presença do Espírito Santo na tua vida, é para você usar hoje. O teu futuro é hoje. Não fique acumulando coisas do passado. Como que a gente vence uma depressão? Não olheis para as coisas passadas, mas olha para hoje. Os atributos de Deus estão aí, são as dádivas de Deus para a tua vida. E você vai ver, se está precisando de ajuda, peça ajuda.
Nós estamos aqui para ajudar. Às vezes, quando eu falo isso, a pessoa liga e quer ir ao consultório. Quando eu falo dessa ajuda, é a palavra, é você estar comigo ou com alguém que vai te instruir na palavra. Não para você ir lá e muitas vezes despejar um problema. Viu como vocês falaram aqui de Neemias, né? Neemias pediu informação do seu povo. Mas quando ele ouviu do seu povo o que estava acontecendo, a primeira coisa que ele fez, ele jejuou e orou. Foi uma palavra dessa semana. Então, peça ajuda para pessoas que têm na despensa espiritual alimento espiritual para compartilhar com vocês. E também ajude quem precisa do alimento físico. Nós estamos precisando nos unir mais para ajudar a matar a fome de muita gente também fisicamente. Que a Bíblia diz, se alguém te bater na porta e te pedir algo, não despeça essa pessoa com a mão vazia. Eu tenho certeza que Deus te dá em abundância para você poder ter para você e dividir com os seus irmãos. Amém? Irmã Paula, eu quero aproveitar a sua palavra e agradecer a Deus pela sua vida e pela vida do irmão Melo, pela bênção que vocês ofertaram para a conclusão do nosso poço lá em Quixeramobim. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e retribua 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Agora nós vamos ouvir o nosso cantor. Já estamos nos minutos finais do nosso programa. Vamos ouvir o nosso cantor. Tem 2 CDs gravados aí há algum tempo atrás. Um só corrigindo, um só. Por enquanto, ele disse, né? Vamos ouvir o nosso irmão Osmar. Enquanto o irmão Osmar prepara aí a viola, meus irmãos, nós precisamos da ajuda dos irmãos. Precisamos que os irmãos continuem ofertando, dizimando. Sabemos da dificuldade, tempo reduzido de culto, horários. E nós temos aqui, meus irmãos, o número da nossa conta, a conta da igreja, para que você possa fazer a sua transferência, fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Nos ajude. As obras não param e não vão parar, porque Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus de medo, não é isso, irmão Paulo? Deus é o Deus de Caleb, que diz, eu com 85 anos ainda subo a montanha para matar gigantes e tomar posse da terra. Não é isso? Ele não subiu na bonança, não subiu no, como a gente fala, no melzinho na chupeta, não. Ele com 85 anos foi para batalhar. Então, tenha fé, acredite, confie na palavra, seja dizimista, seja ofertante, para que Deus continue abençoando cada vez mais a tua vida nessa área. Então nós temos, a conta é o Banco do Brasil, a agência 2012-5, Banco do Brasil, a agência 2012-5, a conta corrente 78575-X, conta corrente 78575-X, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Cosmópolis. Você pode fazer a sua transferência, vai ao banco, faça o seu depósito. E nós temos também o meio mais fácil, que é a chave Pix. Anote aí o número da chave Pix: 19988354628. Chave Pix 19988354628. Você faz o seu depósito, a sua transferência, e você escreve aqui para a secretaria da igreja e diz, olha, eu sou lá da congregação do Novo Cosmópolis, depositei o meu dízimo, quero que entre no relatório da congregação do Novo Cosmópolis ou de outras congregações. Então você informa e aqui nós vamos direcionar para o relatório da sua congregação. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir agora o nosso irmão Osmar louvando ao Senhor, e após o irmão Osmar estaremos orando e encerrando esse programa, como eu disse, com um gostinho de quero mais, um gostinho de vai retornar em nome de Jesus. A gente vai estar usando o seu tempo investindo para a senhora estar nos abençoando aqui com conhecimentos e também tirando as nossas dúvidas. Irmão Osmar. Glória a Deus. Estamos alegres, aprendemos bastante hoje com a palavra da nossa irmã Paula, né? Palavra de sabedoria e uma palavra de conforto, não somente ao meu coração, mas aos corações de todos que estão nos assistindo aí do outro lado. Eu desejo neste momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus.
Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlos, pastor Washington, por esta oportunidade que tem nos concedido para nesta manhã estar aqui também adorando o nome de Jesus. E você que está aí, talvez, quem sabe, passando por uma grande aflição neste momento, medite comigo na letra deste hino e adore ao Senhor. Quando pelo fogo passares, as chamas não te atingirão. Jesus Cristo é o escudo forte nas horas de aflição. Se pelas águas passares, Jesus contigo estará. Ele te remiu, Ele mesmo te ajudará. Não vos assombreis que as tentações hão de chegar, pois são obras do inimigo que Jesus também teve que passar. É o Senhor quem te guia e sempre te guiará, pois foi Ele que te salvou e te libertou para com Ele morar. Não vos assombreis que as tentações hão de chegar, pois são obras do inimigo que Jesus também teve que passar. É o Senhor quem te guia e sempre te guiará, pois foi Ele que te salvou e te libertou para com Ele morar. Glória a Deus. Esse é o seu programa Semear, um programa diário da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, Cosmópolis. Retornaremos amanhã às 11 horas. Divulgue, compartilhe. Segunda-feira estaremos de volta com o nosso programa às 11 horas da manhã. Divulgue, compartilhe. Quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente, aos nossos pastores da diretoria, pastores vice-presidentes. Mandar um abraço aos dirigentes das congregações e pedir que os irmãos falem com os seus cantores nas congregações para estar aqui conosco. A cada dia temos a oportunidade de termos um irmão da congregação para cantar um louvor aqui, para nos ajudar a fazer esse programa, que eu tenho certeza que já está abençoando muitas vidas. Eu queria pedir também aos irmãos que nos ajude na Semear, o nosso departamento de missões, qual nós temos abençoado a vida de missionários. O nosso pastor presidente, ele é um pastor missionário, ele entende a dificuldade dos missionários, e nós pedimos que você nos ajude com qualquer valor, com qualquer oferta, para estarmos fortalecendo o nosso departamento de missões. Também a SABEC, que é o órgão social da nossa igreja, que tem abençoado e tem distribuído dezenas, toneladas de alimentos durante o ano para as pessoas que necessitam. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que
que o Senhor nos concedeu. Eu queria pedir que a irmã Paula fizesse essa oração, agradecendo a Deus e por tudo que Deus tem feito por nós. Obrigado, irmão Osmar. Obrigado, irmã Paula. E já está aí o convite feito para a senhora voltar conosco na próxima semana, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Eu que agradeço, eu e minha família, por essa oportunidade e que possamos estar juntos. É investimento de tempo, né? É investir na obra. Curva vossas cabeças, vamos orar agora, nesse momento, em agradecimento a Deus. Querido e amado Pai, na beleza de Tua santidade, ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, gratos pela Tua palavra, gratos, Senhor, pela Tua presença, gratos porque o Espírito Santo falou ao nosso coração nesta manhã e nós temos a plena convicção, na fé que professamos, ó Pai, de que Ele tem visitado o Teu lar, de que Ele tem visitado a Tua família, de que Ele tem ido aos leitos dos hospitais, Senhor, dando fortalecimento à linha de frente, a cada profissional da saúde. Receba nessa manhã a unção do Espírito Santo, para que você não desista, mas saiba que a provisão de Deus, a providência de Deus é sobre a tua vida. Todo o teu trabalho não tem sido em vão. Toma também, Senhor, aqueles que estão nos leitos, aqueles que se encontram em coma, aqueles que se encontram entubados, ó Senhor. A fé vem pelo ouvir. Usa da tua palavra, Senhor, naquele lugar, para que eles possam ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou aqueles ossos no vale dos ossos secos. Aleluia! Que o Espírito Santo vá ao encontro nesta manhã de cada vida que necessita do sopro, do fôlego de vida que vem do nosso Pai, do nosso Jesus querido, e emana em nós através da presença do Espírito Santo. Que você possa se sentir abrigado nessa manhã e refugiado no esconderijo do Altíssimo. Que Deus te abençoe e te conceda a paz. Glória a Deus. Que a maravilhosa e a doce graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão e as consolações lindas e maravilhosas do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, esposo, esposa, todos os teus familiares nesse momento, aonde quer que eles estejam, e todos nós juntos dizemos amém. E a vitória é nossa no nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe, tenha um excelente dia, um excelente final de semana. Mais informações sobre horários de cultos, nosso pastor presidente vai estar postando nos grupos da igreja. Um abraço. Deus abençoe.